Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Raquel da Do7 Confeitaria, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem pão de milho. É uma massa também super simples, super rápida, não tem mistério nenhum e é uma delícia. Fica aqui comigo, pega e anota já aí a sua receita, tá bom? E desde já, gente, muito obrigada, né? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários qual tipo de conteúdo você procura ver por aqui, tá bom? Então, assim, gente, muito obrigado e bora pra receita! Mãe, agora é a minha vez. Ah, tá bom. Vem. Oi, sou Raquel Sem Confeitaria. Sejam muito bem-vindos. Vem confeitar um pão comigo. Confeitar pão de milho? Gente, esse pão comido é muito gostoso. Ai! Bem, então, bora pro vídeo. Isso! Gente, hoje para nossa receita, né, a digníssima, vamos precisar de 1 kg de farinha, tá bom? Recomendo muito essa marca, é a que eu uso e recomendo, tá bom? Vamos precisar de uma latinha de milho, tá bom? 10 gramas de fermento, 30 ml de óleo, 2 ovos. Aqui eu tenho, gente, 160 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 10 gramas de melhorador. Aqui também, gente, 400 ml de leite, tá bom? Então, gente, eu venho aí, né, colocando no liquidificador o milho sem a conserva, tá bom? Eu venho colocando também, gente, a 400 ml de leite. E coloco também, gente, os 2 ovos, né, pra bater junto. E também o óleo, tá bom, gente? O óleo você também já pode colocar nessa etapa da receita. E aí, gente, vamos bater tudo bem direitinho, tá bom? Eu bati esse milho, gente, por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, até dissolver completamente, tá bom? E aí, gente, eu venho também peneirando, né, pra tirar toda essa película lá do milho, que eu acho que pra pão, gente, não é uma textura legal, né? Porque o ideal é que fique com gosto do milho, porém, sem essa textura, né, desses gruminhos. E aí, peneirei tudo e venho colocando também, gente, agora, como vocês já sabem, né, só misturar, gente. Coloquei todos os secos aí, né, e venho depositando aí também, gente, metade da minha farinha de trigo. E a única coisa diferente, gente, é que geralmente eu ponho ela toda, né? E dessa vez eu coloco metade, misturo, né, bastante aí, até ela se juntar ali, né, completamente com os líquidos. E venho depois colocando o restante, gente, a outra metade, né, do quilo de farinha. E aí, como vocês podem ver na vasilha, né, já começa a ficar um pouquinho mais pesado, então eu já transfiro aí para minha bancada limpinha, né, para começar aí, gente, o processo de sova. Gente, eu sempre falo aqui que é muito importante esse processo da sova, que ele vai ser determinante, gente, para a fofura do seu pão, para o desenvolvimento do glúten, né? Para que você tenha um pão delicioso, né? Então, assim, é muito importante esse momento de sova, né? Eu começo aí agregando bem, misturando tudo, né? Antes de começar a sova mesmo. E um adendo, gente, aqui para vocês. Como vocês puderam ver, eu coloquei apenas uma lata de milho, né? Aí na nossa receita. E o que que acontece, gente? Eu achei que uma lata de milho deixa o sabor de milho bem suave. Então, assim, se você quer um gosto mais intenso de milho, você pode colocar 2 latinhas de milho, né? Sem a conserva, sem a água da conserva. E não precisa mudar não, tá, gente? A quantidade de leite continua sendo 400 ml, porque não altera muita coisa não, tá bom? E aí, como vocês puderam ver, né, agreguei todos os ingredientes e venho fazendo esse processo da sova. Eu sovei, gente, mais ou menos durante uns 10 minutos, tá bom? E aí, depois dessa primeira sova, gente, eu venho colocando aí, né, 1 colher de margarina, né, dentro dessa massa e vou começar a agregar essa gordura, né, gente, dentro da massa novamente, sovando ela bastante.
A princípio, quando você fizer essa etapa, vai parecer que vai desandar a massa, né? Como vocês podem ver, ela começa a grudar mais na bancada. E parece que vai desandar, mas, gente, não desiste, tá bom? Continua sovando, porque isso é a massa recebendo essa gordura que você adicionou, né? Então, ela parece que vai desandar, mas vai dar super certo. E essa gordura, gente, faz total diferença no pão depois, tá bom? Eu deixei ela descansando, gente, por 5 minutinhos, né? Descansou aí. E eu venho novamente sovando, gente. Ela já tava, né? Já desenvolveu bastante glúten, né, gente? Eu só vou movimentando um pouquinho ela só para ela ficar mais macia ainda, tá bom? Porque, gente, coisa maravilhosa é mexer com massa de pão depois que ela descansa, gente. Meu Deus. E aí, sovei só mais um pouquinho, como vocês puderam ver, gente. E essa massa deu o total de 1,860 kg. E eu dividi ela aí, né, por 3, que deu o total de 620 gramas cada um dos pães, né? E eu venho pesando, gente, um a um, né, aí na minha balança de precisão. Pesei as 3 massas, né? E numa forma de pizza mesmo, gente, como não é para comercializar, porque vocês viram no outro vídeo que eu coloco num saco de congelamento, né? Aí, como era para consumo próprio, gente, eu preferi colocar aí mesmo nessa forma de pizza. Eu polvilhei um pouquinho de farinha, né, para deixar elas descansando. E aí eu bolei, gente, elas novamente, né, e ponho para descansar. Gente, enquanto a nossa massa, né, tá ali crescendo, como vocês podem ver, gente, eu sempre faço os pães sem aquecer, né, sem deixar morno o leite. Eu não vejo necessidade, porque dependendo do clima, né, que esteja, pode acabar criando bolhas em excesso na massa, né? Porque eu acredito que pão não é uma coisa que você vai pegar pra fazer com pressa, né? Então, assim, mas como, pelo menos aqui no Brasil, né, tem muitos lugares que tá fazendo muito frio, nesse caso, gente, é bom você deixar ele bem morninho assim, gente, tipo no ponto mesmo de uma madeira de neném. Porque se o seu fermento, se o seu leite estiver muito quente, ele mata seu fermento, tá bom? Então, assim, desanda toda a sua receita, porque o pão, gente, ele é totalmente refém do fermento. Então, assim, se aí onde você tá vendo esse vídeo, né? E já deixa aqui nos comentários de onde você tá me assistindo. Se aí onde você tá muito frio, você pode sim, tá bom? Deixar ele morninho, tá bom? Pra começar a sua receita, porque vai adiantar um pouco o processo, tá? E no caso, como vai estar frio, não vai fazer bolhas na sua massa. E outra dica para lugares que está muito frio também. Se porque o pão, gente, ele precisa de um ambiente quente para poder crescer bem, né? E rápido. Se aí onde você tá muito frio e você deixou ali descansando, nossa, tá demorando 2 horas para crescer, porque geralmente um pão ele demora mais ou menos no máximo 1 hora e meia, né, para crescer. 1 hora até 40 minutos, dependendo da temperatura do ambiente. Se ele tá muito frio, você tá vendo que tá demorando demais pro seu pão crescer, põe ele dentro do forno, tá bom? Põe na parte de baixo, não liga o forno não, gente. Você põe ele na parte de... põe no forno os pães, né, crescendo. E põe na parte de baixo uma caneca, algum recipiente com água quente. A água pode estar quente mesmo. E coloque embaixo, pra deixar, ele vai virar tipo uma estufa. Isso vai fazer com que o ambiente ali do seu pão fique restrito, né, ao seu forninho ali. Ele vai ficar quente e vai acelerar o processo de crescimento. Pra ele não passar, né, quase 2 horas crescendo, tá bom? Essa é uma dica muito legal pra quem tá aí sofrendo com frio. Aqui em Brasília tá frio, né? Não vou dizer assim muito, né? Mas tá um pouquinho de frio, então demora um pouco mais também pra crescer. Mas já teve vezes de que tá bastante frio e eu tenho que usar essas técnicas pra crescer o pão, porque senão, gente, ele fica, olha, às vezes até uma tarde crescendo, pra ele ficar no tamanho legal, tá bom? E as formas, gente, que eu vou estar usando aqui pra fazer os nossos pães, elas têm 24, ó, de comprimento, 10 de largura e 5 de altura, tá bom? E aí, gente, cresceram aí, né, os nossos pães, né? Nossa massa descansou, gente, só que demorou um pouquinho, viu? Porque aqui tava realmente frio.
Eu achei que não tava tanto, né? Porque minha casinha aqui é pequena, é quentinha, mas realmente demorou aí mais ou menos 1 hora e meia pra crescer, tá bom? E aí, como vocês já sabem, gente, vem um polvilhando aí, né, a farinha. E eu sempre falo, gente, trabalha com farinha sobrando, tá bom? Porque nessa parte é muito importante. Abri aí, né, gente, a minha massa. E agora, gente, o processo é só ir enrolando ela, ó. Só que é muito importante, gente, nesse processo, você ir pressionando a cada voltinha que você dá, tá bom? Pra evitar ter ar, né, dentro desse pão, pra quando ele crescer não ficar com buraquinhos, né? E aí eu pressionei na parte de baixo, né, gente, pra vedar. E é muito importante, gente, que essa parte da emenda fique completamente por baixo, tá bom, gente? E aí eu venho abrir a outra massa, né? Nossa segunda massa aí, venho enrolando como a outra, né, massa. E é importante, gente, a gente, enquanto for enrolando ela, a gente ir comprimindo um pouco assim, ó, nas laterais, para que ela não fique muito fina, tá bom? Porque senão o nosso pão acaba ficando muito torto dentro da forma. Lembrando de novo, gente, a emenda tem que ficar para baixo, porque vai até acontecer um negócio aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês esse problema com a emenda, quando ela não fica para baixo, tá bom? E aí no terceiro pão, gente, eu venho fazendo a mesma coisa, enrolando ele, né? Só que a diferença, gente, é que esse pão aí eu decidi fazer ele fatiado, né? Ele já sai do forno fatiado, e aí eu pego minha espátula e venho cortando, né? Com a espessura mais ou menos de 2 dedinhos. E é somente isso, gente. E aí, se você não tiver uma espátula, né, algo assim do tipo para cortar, você pode cortar com a faca também, tá bom? E aí, colocar na forma como os outros, né? E aí, deixar, gente, para descansar. Olha só, gente, que lindo que já tá esse pão. E essa quantidade de massa, gente, nos rende 3 pães enormes. É muito grande, gente. E aí, eu esperei 20 minutinhos, eles não cresceram completamente, ainda tá no processo de crescimento, né? E eu decidi fazer nesse aí um pouquinho diferente dos outros. Eu vou fazer um pão liso, né? Um fatiado. E decidi fazer aí, gente, nesse pão, um desenho, só pra diferenciar um pouquinho, né? Pra gente brincar aí um pouquinho com os desenhos dos pães. Só que, gente, o que eu tô passando aí é uma gema com uma colherzinha de óleo, tá bom? Eu venho passando por todo o meu pão. Só que aconteceu um probleminha nesse pão, gente. Eu pego, né, gente, uma gilete pra fazer esse desenho nele. E a expectativa que eu criei nele, né, é que ele ficasse com um desenho bem legal, bem bonitinho. Olha só que lindo que ele já tá, né? Porém, gente, o que aconteceu? Eu fiz aí, né, os cortezinhos no pão. Vou fazer um cortezinho na lateral dos pães, usando essa gilete. Só que os das laterais estava tranquilo, olha só. Porém, eu fui deixando um espaçamento muito grande aí no meio, né? Fiz os das laterais, só que, olha, tá muito distante um do outro. E aí, esse espaçamento do meio ficou muito grande. E na hora de eu fazer o corte, eu acho que eu pesei a mão, né, gente? Porque ele abriu uma fenda muito grande. Já tava grande aí, tá vendo? Só que na hora que ele começou a crescer, gente, nossa, abriu mais ainda e deixou o meu pão achatado. Aí acabou que eu não gostei muito, né, do acabamento desse pão. E esse outro, gente, esse aqui, né, da ponta, olha como que ficou. É por isso que eu falei pra vocês, tome cuidado com a emenda, né? Porque se ela não fica para baixo, gente, na hora de crescer o pão ele vai, né, se movimentando aí, crescendo, e se ele fica na parte de cima, o acabamento não fica legal. E foi o que aconteceu, gente, com esse pão. Ele tinha rolado o pão, né? Ele começou a crescer, ele foi para um lado só da minha forma, aí eu peguei e fui movimentar ele, né? Pra ele não ficar crescendo de um lado só, gente, aí eu não percebi, foi, ó, a emenda que tinha que ficar embaixo do pão foi pra lateral, e aí deixou o acabamento do meu pão não muito legal, tá bom, gente? Ainda mais, é lógico, né, que é pra ensinar vocês, é pra consumo próprio, mas pra quando vender é muito importante ter um acabamento impecável, gente. Gente, olha só como eles estão lindos, crescendo, lindos. Só que, gente, meu forno é tão pequenininho, tão apertado, ó.
que eles encostaram um no outro. Ai, mas tá tão lindo, né, gente? Ai, meu Deus do céu. E ficaram prontos, gente, nosso pãozinho de milho, né? Eu pré-aqueci o forno antes de colocar, gente, a 180 graus, né? É muito importante que esteja pré-aquecido. E eles ficaram assando aí, gente, por volta de 50 minutinhos. Porém, demorou esse tanto, gente, porque tava os 3 pães, tá? Então, assim, o calor ele tem que distribuir entre os 3 pães. Mas eu já fiz com um só, né? E também com dois. Esse processo de assamento, gente, acaba sendo mais rápido, tá bom? Aí demorou 50 minutos porque tava os 3 pães lá dentro. E olha só, gente, o tamanho desses pães. Que lindos que ficaram. Ai, gente, esse aí acabou, né, gente? A fenda aí do meio acabou se espalhando. Não ficou do jeitinho que eu queria, né? E acabou deixando o meu pão aí, gente, achatadinho, tadinho. Mas, graças a Deus, tava tão gostoso, gente. Nem... É só porque a gente que trabalha com essas coisas, a gente é muito chato, né, gente? Ai, meu Deus. Mas olha só, olha a emenda, tá vendo, gente? A emenda ficou certinho embaixo, então não prejudicou em cima. O que prejudicou foi porque eu errei no desenho, né? Pesei a mão. Esse aí, gente, a emenda, como eu falei pra vocês, né, ficou na lateral e na hora que o pão cresceu, rasgou, né, gente? Então acaba, isso não fica muito legal. Porém, é bom, né, gente, você ver, assim, até os erros justamente pra que você possa se precaver daí, não é mesmo? E assim ficou, gente, o resultado dos nossos pães. Olha que lindo, gente. Eu vou mostrar para vocês aí abrindo, né, um deles, para vocês terem a experiência de como esse pão fica fofinho, gente, e maravilhoso. E esse, gente, é o pão partido, né, aquele que já sai cortadinho do forno. E olha isso, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente, tô narrando esse vídeo depois que eu gravei, né? Já tem uns dias que eu gravei esse vídeo, queria de novo. Gente, é muito gostoso esse pão. Gente, só façam esse pão aí. Olha a fofura, gente. Olha a fofura desse pão. E, gente, eu aperto mesmo, com força, tá? Nesse vídeo aí, ó, eu não apertei ele até o final, porque ele ainda tava esfriando, gente. Ele ainda tava quente, esse pão. Eu vou até passar uma manteiguinha, você vai ver, ela vai até derreter. Porque o pão quente, gente, se eu venho, né, com ele quente e aperto ele demais, né, ele vai embatumar. Por isso que eu não aperto ele até o limite, mas o meu teste de pão é sempre apertar ele no limite, gente, ele volta completamente. Aí eu vou apertando só aos pouquinhos para tentar mostrar para vocês a fofura que tá esse pão, mas eu não vou até o limite, porque senão acaba, né, às vezes aí embatumando esse pão. Mas olha isso, gente. Olha que generosa essa fatia. Meu Deus do céu. E vem aí, né, gente, com um pouquinho de manteiga, com esse pão ainda quente. Gente, não é porque não dá, né? Eu acho que não dá pra ver a fumaça saindo, mas esse pão tá quentinho, gente. Olha a manteiga passando, ela já foi derretendo, gente. E olha isso. Agora fala pra mim se não vale a pena você fazer esse pão aí na sua casa. Gente, vale a pena demais para você, para sua família. Às vezes você pode pensar, ah, não, vou ali na padaria e faço. Gente, você tem que aprender a experimentar o que é você fazer com as próprias mãos. Olha isso. Ai, gente, que lindo, que maravilhoso que ficou esse pão, gente. Meu Deus, olha o fio desse pão, gente. E olha, levando em consideração, gente, eu não usei manilha. Eu não usei maçadeira para sovar esse pão. Gente, eu não usei nada profissional. Eu falo, né? Nenhum tipo de mecanismo profissional para chegar nessa qualidade. Foi só amor, esforço, ingrediente de qualidade e vontade de fazer, gente. E é isso, né, gente? O resultado, quando a gente coloca amor, ainda que a gente não tenha todos os recursos, o resultado ainda, gente, é excelência. Olha só, que lindo! Gente, então é isso. Assim ficou o resultado dos nossos pães. Olha isso, gente. Que lindo. Gente, olha. Lindo demais, né? Faz aí na sua casa e me conta como que ficou, tá bom? E se você ficou até aqui, um grande beijo, muito obrigada, que Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau!